Olá, queridos amigos, é uma grande alegria nós estarmos aqui, mesmo que virtualmente, porém sabemos que estamos sendo ouvidos, estamos refletindo juntos de companheiros tão queridos ao nosso coração. E nesse momento onde há necessidade de estarmos recolhidos em nossos lares, afastados, né, do convívio social, sentimos muitas saudades dos abraços, do carinho que sempre nos é oferecido quando estamos na casa de Ibirajara. Então, hoje nós temos a responsabilidade de estarmos refletindo sobre uma fala de Jesus muito interessante que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13 a 15, onde contém uma fala de Jesus também muito importante, porém é muito necessário que nós analisemos com cuidado essa fala de Jesus para que nós possamos entender a sutileza, entender a essência do que Jesus está falando, né? Então diz assim: porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Então, se nós analisarmos essa afirmativa de Jesus na sua superficialidade, nós não vamos entender, na verdade, porque nos parece um pouco de injustiça quando nós pensamos que aquele que tem vai ser acrescentado e aquele que não tem vai ser retirado dele. Até aquilo que ele pensa que vai ter, não terá. Então, é uma mensagem, um ensinamento que tem que ser refletido, né? O que Jesus queria dizer com essa afirmação. Então, o estudo da mensagem de Jesus, é necessário que nós entendamos ali por entre linhas, né? Que muitas vezes ele utiliza de metáforas, utiliza de parábolas para nos trazer ensinamentos tão importantes que nós até hoje precisamos debruçar sobre esses ensinamentos para retirar essa essência. Então, o que nós estivemos pensando sobre esse texto, né, é que, em realidade, a vida nos oferece como retorno tudo aquilo que nós oferecemos. Ou seja, de acordo com a lei de causa e efeito, nós estamos recebendo a todo instante as respostas em consonância de acordo com as construções que fazemos em referência ao nosso presente ou ao nosso passado, né? E isso não é nenhum privilégio, mas um merecimento, porque receberemos sempre aquilo que nós damos, aquilo que nós oferecemos. Então, por exemplo, se nós ansiamos por ter paz, é necessário que nós construamos essa paz. É necessário construir essa paz. Aquele que consegue pacificar o seu mundo íntimo, consegue vencer os seus impulsos, aqueles impulsos inferiores, consegue disciplinar os seus pensamentos, harmonizar os seus sentimentos, esse certamente vai usufruir dessa paz, porque ela foi o quê? Construída. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que dar-se-á paz a todo aquele que já tem em si uma consciência tranquila, uma consciência que, apesar dos conflitos exteriores, dos dramas que nós vivemos, dos dramas externos, é conseguido manter o seu mundo íntimo em equilíbrio. Então, aquele que consegue isso, ele já conquistou a paz. E a cada dia ele terá mais paz, porque é uma construção íntima. Um outro exemplo que nós estivemos pensando é em relação à nossa saúde, tanto a saúde física como emocional. Teremos saúde se nós exercitarmos o autocontrole,
não é? Em controlar as nossas gulas, em controlar os nossos desejos, em abusar de determinadas situações ou determinados alimentos ou condimentos, ou até mesmo os nossos vícios, né? Que estão ligados a esses hábitos. E se nós conseguirmos construir isso, combatendo os excessos, nós vamos ter possibilidade de estar desenvolvendo um cuidado maior com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa mente. Então, quando, por exemplo, nós cometemos excessos, né, seja na comida, ou na bebida, ou naquilo que nós ingerimos e nos faz mal, ou naquilo até mesmo que nós utilizamos, que não, sabemos que não deve ser utilizado por uma questão de saúde, e fazemos o uso, quando vem a consequência, de quem é a responsabilidade? Nossa mesmo, né? Então, é nesse âmbito que nós vamos sendo favorecidos à medida que nós vamos nos esforçando por melhorar determinados padrões, determinadas situações. Então, aquele que se qualifica, por exemplo, a praticar o bem, que se esforça, que se dedica, que a cada oportunidade que é oferecida, ele abraça essa oportunidade para fazer melhor, certamente ele vai ser oferecido a ele muitas outras oportunidades para ele continuar nesse caminho. Então, sempre que nós nos esforçamos diante das situações que se nos apresentam, somos brindados por novas situações que vão nos favorecer ainda mais. E é isso que Jesus está nos falando através desse versículo registrado pelo evangelista Mateus e pelo comentário que esse espírito amigo faz no Evangelho, né? Que o espírito amigo, nós sabemos que é Joana de Ângeles, que é uma das primeiras mensagens que ela traz dentro da codificação espírita. Então, é isso que Jesus está nos falando. Por exemplo, aquela pessoa que se esforça em aprender, em conseguir vencer obstáculos, diante das inúmeras oportunidades que surgem ali para ele, mesmo diante da dificuldade, ele vai conseguir certamente vencer esses obstáculos e trarão novas oportunidades a esse companheiro devido ao esforço, à dedicação que ele aplica naquele movimento, naquela ação que ele se determina a fazer. Então, isso tudo vem nos lembrar a parábola dos talentos, que Jesus contou logo após ele trazer esses ensinamentos, para que fixassem ali, entre os discípulos que o ouviam, essa necessidade de nós valorizarmos o que nós temos. Então, nessa parábola dos talentos, Jesus nos fala de um Senhor muito rígido, muito exigente, que ao fazer uma viagem, ele deixa ali com 3 dos seus servos uma quantidade de moedas. Ao primeiro, ele deixou uma quantidade grande de moedas, ao segundo, uma quantidade menor do que o primeiro, e ao terceiro, ele deixou uma única moeda. Ele queria voltar e ver, né, ali, saber o que os seus servos haviam feito com aquelas moedas que ele deixou para que eles cuidassem, para que eles fizessem o que eles achassem o melhor com aquelas moedas. Então, o que aconteceu? O primeiro, sabendo das características do seu amo, do seu senhor, ele tratou logo de multiplicar, de aplicar aqueles recursos, e o segundo fez da mesma maneira, também aplicou. Mas o terceiro, que tinha recebido menos, preocupado com a reação que pudesse ter o seu senhor diante do que ele não conseguisse, né? Então, o que ele faz? Ele enterra o seu talento, ou seja, ele sepulta o talento e
por medo, ele deixa de investir na multiplicação daquele único talento. Então, quando o Senhor retorna, aí a parábola fica bem interessante, porque o Senhor se dirige logo primeiro àquele que recebeu bastante moedas. E ele mostra a quantidade que ele conseguiu multiplicar, que ele aplicou aqueles recursos, e o Senhor fica muito feliz. O segundo também aproveitou os elogios que o Senhor oferecia ao companheiro e mostra para o Senhor que também aplicou, que também multiplicou. E, para a surpresa de todos, o Senhor tratou logo de abençoar aqueles dois servidores, né? Porque tinham multiplicado os seus recursos, e lamentou muito quanto ao terceiro, porque ele recebeu apenas um, e ao invés dele trabalhar e multiplicar aquele talento, ele, com medo de perder ou de não conseguir, né? Ele enterra o talento, então ele perdeu uma grande oportunidade. Então, é curiosa essa fala de Jesus, que ele se coloca aí como servidor, né? E coloca as suas advertências. E é nesse momento que ele faz essa colocação. Aquele que mais tem, mais se lhe dará. Aquele que nada tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Então, a princípio, como nós falamos, parece uma medida injusta, mas como é que nós vamos dar algo mais àquele que já tem, né? Ou como é que nós vamos retirar daquele que não tem? Mas essa questão é uma lógica que Jesus propõe ali, porque quem mais tem, mais produziu. Então, ele merece receber mais, porque ele aplicou, ele movimentou e fez render aqueles recursos. E aquele que enterra a moeda, até a moeda que ele julgava ter, não é dele, é do seu Senhor, que deu por empréstimo. Então, isso nós podemos fazer uma comparação com o que nós recebemos na nossa encarnação, o que nós temos na nossa vida na Terra. Todos nós somos dotados de talentos. Temos vários talentos. Cada um de nós que renasce, que reencarna, trazemos talentos importantíssimos. E temos, ao longo da nossa vida, várias oportunidades nos são oferecidas para multiplicarmos esses talentos, para colocarmos eles em ação, para compartilharmos, para estarmos utilizando esses talentos da melhor maneira possível. Então, nós temos a nossa inteligência, que podemos usar para criar, para ensinar, para compartilhar, para estarmos desenvolvendo ações, projetos de grande importância, para criarmos. Enfim, nós podemos utilizar a nossa inteligência para tantas coisas, né? Temos a nossa voz. Imagine alguém que cante, que pode empregar a sua voz através da música, que leva alegria, que leva consolo, que tem beleza, que adocica os corações, os ouvidos. Temos a palavra, né? Através da nossa palavra, nós podemos estar divulgando o Evangelho de Jesus, nós podemos estar ensinando, nós podemos estar consolando, podemos fazer muitas, é uma ferramenta de trabalho. Temos a cultura que adquirimos através do conhecimento, da inteligência, temos as facilidades financeiras quando temos dinheiro, por exemplo, que podemos empregar, podemos estar abraçando projetos, desenvolvendo situações que favorecem aos outros. Então, nós temos aí uma infinidade de talentos que nos tornam ricos em espíritos, porque temos a oportunidade de estarmos multiplicando esses talentos de acordo com a aplicação que fazemos deles. Então, nós lembramos também que os verdadeiros talentos são os talentos da alma, não é?
Tem lá no Evangelho aquele capítulo onde fala da verdadeira propriedade, que são aqueles tesouros que a ferrugem e a traça não vão destruir. São as nossas riquezas interiores. E quanto mais nós nos utilizamos dessas riquezas, mais recebemos, mais os espíritos investem em nós, mais teremos oportunidade de fazer o bem, para compartilhar esses talentos com as pessoas, com o mundo, com as oportunidades que nos chegam e nos oferecendo assim uma oportunidade de nos aprimorarmos, de crescer, de aprender, de desenvolver mais ainda esses talentos, de tornar eles mais lindos, mais em condições de serem utilizados. Então, quando nós emprestamos o nosso tempo, por exemplo, que também é um talento, quando nós empregamos as nossas mãos, quando nós podemos utilizar tudo isso em prol das pessoas, em prol do nosso próximo, é uma grande bênção, né? Então, nós lembramos de uma passagem, uma historietazinha, né, que conta da Madre Teresa de Calcutá, muito interessante, que achamos pertinente a essa situação dos talentos, né? Porque a Madre Teresa de Calcutá empregou a sua vida, as suas mãos, o seu corpo, ela se doou no trabalho de amor ao próximo. E certa vez, ela, quando tem uma imagem com essa história, ela retira um homem das lixeiras lá de Calcutá e ele estava assim agonizando, à beira da morte, muito sofrido, esquálido. Então ela leva aquele homem para casa e faz ele ajuda ele a tomar um banho, limpa aquele homem, bota roupas limpas, arruma uma cama digna para que ele, se ele tivesse que morrer, que ele morresse ali com dignidade. E esse homem esquálido toma as suas mãos e pergunta a ela em lágrimas: qual é a religião da senhora? E aí ela responde para ele, com os olhos também cheios de emoção, de lágrimas: a minha religião é você. E o homem pergunta: e qual é o Deus a qual a senhora serve? E ela fala: o meu Deus é você. Então, isso nos remete a essas oportunidades que nós temos de usar os nossos talentos com os nossos próximos, com o nosso próximo, com aqueles que precisam de nós, com aqueles com quem nós temos oportunidades de doar, de compartilhar esses talentos que foi nos dado, nos oferecido pela misericórdia de Deus. Então, enquanto tivermos oportunidades de fazer o bem através dos nossos talentos, nós devemos fazer, porque isso é algo maravilhoso e grandioso. E isso nos leva a valorizar ainda mais os talentos que Deus nos dá, a dignificar esses talentos, a valorizar, porque eles serão levados conosco após esta vida. Então, quanto mais nós fizermos, mais vai nos ser oferecido. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.